aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu converso com a Isabela. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos cães, né? Comportamento e a questão das próprias competições mesmo, já que você tem um canil, né? Deixa eu se apresentar. Prazer, eu sou Isabela Raeder. Eu sou sócia do Canil Raeder, sou diretora do Kennel Clube de Brasília, sou coordenadora geral da raça Golden Retriever no Brasil, tenho daycare, hospedagem e minha vida é cachorro. E como é que surgiu o canil? Canil, esse mês o Canil tá fazendo 42 anos. Porra, tem É um tempo, hein? sonho de família. É. A história foi muito engraçada e começou numa competição canina, por um acaso. Na época, minha tia estava fazendo direito em Curitiba e próximo à faculdade dela estava tendo um campeonato, essas exposições, o dog show, né, que eu participo sempre. E tinha um senhor com fila brasileiro, com uma ninhada, ela se apaixonou. Na época, ela não tinha condições de comprar, era muito nova, não tinha casa dela, enfim, não tinha condição financeira. E ela foi todos os dias nesse campeonato para brincar com os filhotes e ajudar e tudo mais. Normalmente esses campeonatos assim é uma correria danada. Tem cachorro, e apresenta o cachorro, e limpa o cachorro, maqueia o cachorro, enfim. Ela ficou lá e adorou. No último dia esse senhor se apaixonou assim por como ela tratava os filhotes e falou: "Olha, pode escolher um filhote desses aqui para você". Ela falou: "Não tenho dinheiro para comprar". "Não, eu tô te dando de presente". Ela, que já tinha um bom olho, olhou e escolheu o mais bonito da ninhada. E ele falou: "Olha, esse cachorro aqui, ele é o melhor da ninhada. Eu vou te dar, porém, você vai levar ele para exposição. Vai fazer um campeonato dele. Quero que ele se torne campeão. Essa é a sua única obrigação. Combinado?" Combinado. A primeira exposição que ela levou, esse cachorro ganhou tudo, ficou famoso. Vinham fêmeas do Brasil todo, iam, né, que era Curitiba, para acasalar com esse cão e acabou que, com o valor das cruzes, enfim, ela pagou a faculdade dela de Direito. E aí a família toda apaixonada, já criava ovelha, enfim. Começaram a frequentar os campeonatos. Meu pai se apaixonou por Basset Hound, aquela da orelhona, aquele cachorro compridão. Eu já Começou tive a criar e aí começou. Primeira ninhada, já foi no Kennel Clube, já sempre se interessaram muito em fazer tudo dentro da normatização, do padrão e tudo. Então, foi aí que começou. Agora já tem 42 anos da nossa primeira ninhada. tempinho já. Mas essa questão o que a gente vê hoje, até muita gente reclama da questão de criador, não sei o quê. Mas eu penso assim, assim como você falou, né? Que vocês têm trabalhado sempre da maneira correta. Sim, o que acontece é assim, existem várias formas, né, de você criar. Hoje a gente tem cães na polícia legislativa, tem cães para guia de autista, guia de cego. Então, assim, são cães que eles precisam de uma base, de uma formação muito boa, de uma seleção muito boa, de uma vida muito saudável desde antes de nascer. Então, assim, um bom criador, dificilmente ele vai ter foco na criação de cães. Normalmente é um hobby ou é uma atividade ali que... Porque a venda de cães, quando você cria uma raça em alto desempenho, que você faz exames, por exemplo, para a gente acasalar cães, a gente faz mais de 200 testes genéticos nos Estados Unidos. Só o custo disso, custo de exame ortopédico e tudo mais, a criação de uma forma séria, ela não se paga. Então, normalmente, isso é um hobby, são home breeders, que a gente chama, né? Que tem poucos cães, moram dentro de casa, a ninhada nasce dentro de casa, tem toda a atenção, tem todo um protocolo de socialização correto, enfim, para você formar um bom cão com uma boa base, que vai ter uma vida saudável o resto da vida. E lá o canil de vocês é basicamente Golden. Eu sou criadora de Golden Retriever, Fox Terrier pelo duro, mas o foco do canil hoje é prestação de serviço. Daycare, hospedagem. Tá. A questão do Golden já foi com esse primeiro? Não. Esse primeiro foi fila, né, que você estava Foi falando? fila brasileiro. O Golden, eu já tinha alguns cães meus, eu era criança. Na época, passava na Globo aquele Bud jogando futebol, jogando basquete. Eu falei, cara, eu preciso muito de um cachorro desse
Meu pai falou, mas você já tem 3 cachorros, pra que você quer mais? Eu falei, não, mas eu quero esse, você não tá entendendo? Ah, mas poxa. Resumo, juntei toda a minha mesada de 3 anos. Meu pai tava só atento, só vendo até onde eu queria aquele cachorro. Juntei toda a grana que eu tinha. Em Curitiba tinha uma feira anual pet. Eu fiquei esperando ansiosamente essa feira anual quando eu tava com uma certa quantia em dinheiro. Cheguei lá e tinha uma filhota. Já era uma filhota mais velha, de 8, 9 meses. Eu me apaixonei. Mas eu consegui convencer a criadora que ela precisava de um fila. Então eu consegui trocar. Consegui trocar e a Bia foi a minha primeira Golden. Quando ela chegou em casa, ela era uma cachorra que ela não tinha um bom temperamento, era medrosa, enfim. A gente trabalhou bastante isso nela. Eu comecei a ir para campeonato de agility para ver se ela socializava melhor, enfim. A família toda se apaixonou pela raça. E pouco tempo depois a gente já tinha encomendado um cão de um canil muito bom em São Paulo, enfim. Esse cachorro demorou 4 anos para chegar, porque era um bom cão. Uhum. E aí começou nossa história com Golden. Então, desde o meu primeiro Golden até hoje, já tem 24 anos. Também. E essa questão até do, como você falou, do comportamento, né? Porque ela chegou uma cadela mais medrosa e tudo. É muito individual, a gente sabe, essa questão do comportamento. Mas o próprio canil interfere nisso. A questão da sociabilização e tudo. Então, é muito do indivíduo, porém, a gente tem que ficar muito atento, assim, à raça que a pessoa procura e tudo mais, porque toda raça foi criada com base numa função. Uhum. Poucas raças foram criadas para serem simplesmente bonitas, né? Todas têm uma função, né? Vou falar do Golden, que é a minha raça. O Golden, ele é um cão de busca de ave, né? Você vai com o Golden num barquinho, vou lá, vou caçar pato, atiro no pato, ele vai lá e me traz o pato. É um retriever. É um retriever. Então, o que acontece? Se ele for um cão agitado demais, ele vai espantar minha caça. Ele vai virar meu barco. Se ele for um cão que late muito, ele espantou minha caça também. Então, assim, a raça, quando selecionada por bons criadores, o canil tem a obrigação de selecionar um bom temperamento. Se o cão tem desvio de temperamento, se é muito medroso, se é muito agitado, se late muito, esse é um cão que não deveria reproduzir. Porque os filhotes podem ter, né, problemas parecidos. E também tem a parte da socialização, né? O filhote, ele tem um período ali, a fase do imprinting, que começa a se fechar ali entre 3 e 4 meses, que é o período que você tem que gerar o maior número de experiências possíveis para aquele filhote. Isso vai interferir o resto da vida dele todinho. Então, assim, tem linhas de sangue, né? Tem linhagens que são mais agitadas, tem linhagens que são mais peludas, mas existe um padrão da raça. Nesse padrão diz exatamente tudo como deve ser. Formato do olho, tipo do pelo, movimentação, tamanho mínimo, tamanho máximo, cor do olho. Né? Tem gente que fala, mas você viu aquele cachorro lindo, um Golden lindo com o olho azul? Não pode, está escrito no padrão. Então, assim, um bom criador seleciona conforme o padrão da raça. E é isso, o Kennel age muito nisso também, né? Para poder manter essa padronização. Para que você não tenha o que existe desvios. Muito são onde os cães são avaliados são nos campeonatos, né? Uhum. Então, por exemplo, esse final de semana eu estava em Belo Horizonte, estava num campeonato de cães lá, tinha juiz da Argentina, tinha alguns juízes brasileiros, enfim, e eles avaliam cada raça conforme o seu padrão. Todo pai acha o filho bonito, né? Esse é o momento que a gente consegue olhar e comparar. 2 cães na mesma idade, no mesmo nível de preparo, sendo apresentados no mesmo lugar, você consegue ver e olhar, olha, o meu cachorro não se comportou bem, o meu cachorro teve medo, o seu não. O meu cão, eu achava ele lindo, mas quando eu coloquei perto dos outros, eu vi que ele era muito menor, ou a pelagem é muito diferente. Então, assim, o juiz já tem um olhar treinado para você se formar um juiz e julgar um best in show, que é o melhor cão da exposição, ou seja, para você estar apto a julgar todas as raças que existem na FCI, demora 10 anos. Então, assim, eu posso decidir hoje fazer medicina, me tornar neurologista, operar alguém, mas eu ainda não estou apta a julgar um best in show. É muito tempo, é uma coisa muito séria. É uma coisa que a FCI, a Federação Internacional de Sinofilia, leva muito a sério.
Então a gente leva os cães para campeonato para serem avaliados. Olha, esse seu cão é lindo, porém o temperamento não é o ideal. Esse cão é lindo, mas é muito peludo, pouco peludo, a movimentação não é boa, a angulação de ombro não é boa, isso vai atrapalhar na função, na hora de nadar. Isso torna também um cão mais saudável quando ele é um cão mais equilibrado. Então, ou seja, o padrão não tem a ver com a questão só de beleza. Não. Mas sim com a funcionalidade que ele tem. O padrão todo foi feito, da grande maioria das raças, foi feito na base da função e não da beleza. Então, por exemplo, assim, o Golden tem aquele tipo de pelo, né? Não sei se alguém já pegou num Golden aqui, mas ele tem... é doida pra ter uma, mas eu falei que apartamento não rola. Eles têm uma pelagem dupla. E aquilo ali tem uma função. Quando ele entra na água para buscar o pato, ele sai da água, se chacoalha, você vai ver a pele dele está praticamente seca. Imagina, na Inglaterra, num frio danado, cão. Ele vai entrar na água e sair, entra e sai. Então, assim, ele é um cão quase que impermeável, né? Tem, por exemplo, uma raça comum aí, o Lhasa, que tem aquele pelão todo. Ai, que dó, eu vou tosar porque é muito quente. Não, se ele for um cão com a textura de pelo correta, foi uma raça criada no Tibete, clima de deserto. Durante o dia é um calor horrível, de noite é frio. Aquele pelo, né, diminui a amplitude térmica. Eu tenho um casal de Shih Tzu. Os meus eu mantenho tosado porque uma facilidade, né? Não, porque a minha, a gente vai pra chácara, ela acha que ela é um peixe. Ela pula dentro d'água. Falei, cara, pelo longo não vai dar certo. Vai embolar, não vai dar certo. Vai ter que então tosar. Eu mantenho por uma questão de... Agora, o sonho da minha esposa é que ela pudesse ser aquele Shih Tzu que parece um tapete. É isso aí. Mas não rola. E essa questão dessas exposições e tudo serve também para você avaliar o comportamento, né? Com certeza. Sim. Porque você consegue perceber qual que é mais medroso, qual que não é. Sim, eu acho ali que é a prova de fogo. Porque o cachorro tá numa situação, às vezes em viagem, um ambiente que ele não conhece, com vários outros cães, muita gente que não conhece. O juiz, ele toca o cão, né? Ele precisa ver a mordedura, ele avalia a pelagem. Tem que ser um cão que aceite. Que aceite. Então, assim, quando você vê um cão equilibrado, ele não precisa de preparo para chegar lá. Ele chega e tá tudo bem. Agora, você vê um cão que não é preparado, é medroso, não teve uma boa base ali na primeira infância, ele chega arredio, chega com medo, não se apresenta. Se é uma raça que tem tendência a ser mais reativo, mais agressivo, enfim, pode morder alguém. Então, assim, os campeonatos, eles avaliam tudo. E geralmente existem os campeonatos específicos, mas também existem os que são... Os gerais. Várias raças. Ali. A grande maioria são de todas as raças. E aí, nesse caso, o animal tem que ser um animal que não seja reativo, porque você vai estar em contato com inúmeros animais. Sim, tem algumas Deve ser um movimento, a barulheira lascada. Sabe o que é engraçado? Esse final de semana eu estive em Belo Horizonte e eu tava com um pessoal que nunca tinha ido para uma exposição. Queriam conhecer e tudo mais. Falei, vamos lá. E era numa chácara. E acho que o total de cães inscritos chegava, assim, perto dos 300 cães. E na chácara da frente tinha um cachorro. Quando a gente saiu para ir embora, o cachorro da casa da frente não parava de latir. E a exposição, todos os cães lá, no maior silêncio. Mas deve ser quando eu digo barulho, são nem os cães, é da própria movimentação Isso, com certeza. E microfone, ambiente, né? E chama, e correria. Se não for um animal que tenha um comportamento muito bem definido... Isso afeta. Você pode acabar perdendo ponto, ou a apresentação não ser... Às vezes você não consegue nem apresentar o cão. Por conta dessa alteração, né? Exatamente. E, como você falou, sociabilização é até os 4 meses em print, né? Que você falou. É isso. E aí nos casos, por exemplo, de animais que são comprados e tudo, eles saem do canil já com uma certa idade? Então, os meus filhotes, quando nascem, eu entrego a partir dos 4 meses. Então, assim, pra gente é péssimo. A gente já se apegou com o cachorro, já mora dentro de casa, já tá... Um Golden, ele já tá imenso, já tá gigantesco. Mas a gente preza pela socialização. Então, assim, os cães os Goldens, os Fox que saem de lá, normalmente eles são cães muito equilibrados. E a gente consegue conhecer exatamente qual é o temperamento daquele cachorro. Então, se você me liga e fala, Isa, preciso de um cão pro apartamento. Eu já sei qual não é apto, qual seria apto. Que antes disso não tenho como saber. O cachorro não foi testado. Esse aqui já foi pra rua, já viu coisa, já visitou outro lugar, já convive com outros cães, já sabe como tomar banho no pet shop.
Então ele já vai um cão pronto. Você só precisa seguir as orientações. Né? Se você pega um bebê com, sei lá, tem criador que entrega com 50 dias, e você pega esse cão com 50 dias e leva para sua casa, tirou da mãe. É a fase que ele mais precisa ter uma base ali com a mãe, ter um manejo legal. A mãe consegue impor determinados limites que nós, como seres humanos, não conseguimos. Às vezes a mãe só olha pro filhote e mostra o dente. O filhote, opa, desculpa aí. Acabou, não pula. Como o filhote que começa a pular na mãe, ela pode dar um chega pra lá no filhote. Uhum. Agora começa a pular em você, você não pode. Então eles aprendem muito em matilha, muito com os outros cães, com os cães mais velhos. Quando saem tranquilos. E saem cães mais saudáveis. Mais saudáveis, com certeza. Você tem todo esse cuidado de sanidade até... Exato, já vai completamente vacinado. Eles mamam, o desmame é natural. Então, assim, a mãe que... Ó, pra mim deu. Então, beleza. Então, a imunidade deles normalmente é melhor. E como é que é feita a seleção desses cães? Como você falou, a primeira foi no... Então, E já esse segundo, como você falou, esse macho levou 4 anos até... Sim, então. Eu não crio cães para vender cães. Uhum. Eu crio cães para mim. Tenho uma ninhada agora, eu fico com ela inteira. Gostei de todos. Foram pouquíssimos filhotes, 3. Então, os 3 são muito bons. Os 3 vão ficar em casa. A gente não faz filhotes simplesmente para vender um filhote. Não, a ideia é melhoramento genético. Então, o que acontece? Isso faz também com que o cuidado que você tenha com essas matrizes, por assim dizer, é muito maior. Com certeza. Com certeza. A gente tem cães importados da Ásia, Estados Unidos, Argentina. Na verdade, você tem eles ali como companhia. Exatamente. E não necessariamente um comércio. Eu tenho fêmeas que nunca acasalaram. Pra você ter uma ideia. Hoje, a minha melhor fêmea, ela nunca foi mãe. Não sei se será. Por quê? Ela é linda. Mas eu não consegui um macho que conseguisse suprir o que eu preciso nela. Então, não tem pra quê. Entende? Eu sempre falo que fazer essa seleção é como se fosse montar um quebra-cabeça. Se você põe uma peça errada, você não consegue completar o quebra-cabeça. Então, é uma junção de coisas. Primeiro, exames de saúde, tipo do cachorro, fisionomia, segundo padrão, temperamento, e a gente vai encaixando as peças. Se você vê, opa, esse aqui encaixou legal. Opa, isso aqui pode vir a ser uma ninhada. E aí a gente planeja, existem sites que a gente coloca todo o database do cachorro, os exames genéticos e tudo. Opa, essa possibilidade aqui. Às vezes você olha, tá tudo perfeito. Quando você põe no site, não é uma boa. Esquece. Esses exames genéticos são para quê? Para mais de 200 doenças. Para eu saber o que esse cão tem e o que ela pode fazer. Se eu sei que é um cão que porta alguma doença genética, eu não posso casalar com outro portador dessa mesma doença genética. Então a gente avalia todo, faz um painel todo completo e aí a gente consegue ver as possibilidades. Tem raças que são afetadas por inúmeras doenças e tem raças que têm pouquíssimas doenças, né, genéticas. Na formação de uma raça, foi feita ali uma consanguinidade entre um determinado grupo de cães. Até para você conseguir aquele padrão que Exatamente. você queria. Só que nisso de você fixar esse padrão que você queria, você também fixa doenças que aquele grupo de cães tem. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, Golden tem muito problema de displasia coxofemoral. Sei lá, Shih Tzu tem muito problema de olho. Isso tem muito a ver com a genética. Então, se você consegue trabalhar isso, você consegue fazer com que menos cães sofram, né? E como você estava falando, assim, então essa seleção, a gente vê, assim, que um criador responsável, na verdade, preza pela qualidade do animal e não comércio. Exatamente. Que é o que muita gente diz por aí, né? E aí, nesse caso, assim, existem alterações de comportamento que são mais frequentes se você não tem esse cuidado? Porque o Golden tem a fama de ser um cachorro que destrói tudo. Então, os meus moram dentro de casa e eu não tenho absolutamente nada destruído. Né? E muito provavelmente deve ser exatamente por conta dessa questão, dessa não preocupação com a qualidade desses animais. Eu acho que tem muito a ver com... eu sempre falo, eu acho que tem a ver 50% genética, 50% manejo. Eu posso
você pode ter o melhor cão do mundo, com a melhor genética do mundo, se ele não for bem socializado, se ele não tiver uma boa qualidade de vida, passeio e interação, ele vai destruir alguma coisa. Agora, se é um cão que você escolheu uma raça ou um cão, adotou um cão que tem um temperamento compatível com a vida que você tem, tudo vai ficar mais fácil. Né? Então, assim, eu acho que vai depender muito da raça. Hoje, né, o que a gente mais trabalha é daycare, hospedagem, e o maior número de cães que a gente tem é de Golden. Nossa maior clientela é Golden hoje, e eu já tive vários Goldens agressivos que chegaram lá. Eu já atendi um que a gente precisava conter ele com a certa... Isso é um desvio de temperamento que o cão é desclassificado, ele perde até o pedigree. O temperamento é realmente muito importante. Muito importante. E o temperamento, ele é genético. Sim. E tem coisas engraçadas que as pessoas vão lá e elas presenciam isso, elas falam, cara, eu não acredito nisso. Quando você me falou, eu não acreditava. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que é muito especial, é o Bruno. Ele é meu companheiro. Onde eu tô, ele tá comigo. E ele ganhou ranking melhor macho 2018 do Brasil todo. Enfim, ele é um cão especial. E ele tem algumas coisas. Por exemplo, ele ama tomar banho, ele adora secar, mas ele não gosta de subir na mesa para secar. Ele fica do lado e fica esperando que alguém coloque. Um cachorro imenso. Absolutamente todos os filhos dele fazem a mesma coisa. Convivem já em outro lugar, com outras pessoas, voltam para o canil para passar o dia, fazer um daycare, os mesmos hábitos. Então, assim, comportamento é genética. A gente teve aqui, logo no começo do podcast, o Fabiano, que ele é comportamentalista. E ele fala exatamente isso, que inclusive o medo é genético. Muito. Por isso que essa minha primeira fêmea, a Bia, ela não reproduziu. A gente não teve bebês da Bia, exatamente porque ela era uma cachorra muito medrosa. E como é que é a rotina? Porque são quantos cães hoje? A gente trabalha com muitos cães. Porque a gente tem o daycare, então diariamente saem e voltam muitos cães. Dos seus, são quantos? Hoje eu tenho, em média, 50 cães. Cachorro pra cacete. É muito cachorro. Deve dar uma trabalheira. Tenho aqui, tenho cães que estão fora, em campeonato, fora. Tenho cães que ficam com a minha mãe. Tenho sócio em alguns, quem mora na casa do sócio, enfim. Essa é a base. Então, assim, tem funcionário para full time, não tem como deixar sozinho. E o daycare fica onde? Fica no Jardim Botânico. Fica no mesmo lugar, fica na minha casa também. Então, é cachorro o dia inteiro passando, atividade. Então, assim, todos os dias os cães passam por enriquecimento ambiental, atividade física, passeio, esteira, para ter uma boa qualidade de vida. E como é que surgiu a ideia de ter o daycare? Bom, porque tudo começou, já eram muitos cães. Tudo começou com o hotel, na verdade. Eu tinha uma York, ela era muito apegada comigo. E eu precisei viajar. E eu falei, não, apesar de ter, né, o pessoal em casa o tempo todo, enfim, eu ia fazer uma viagem para fora e era impossível, ela já estava idosa e tudo. Falei, eu preciso contratar uma pet sitter que venha aqui, fique aqui com ela 24 horas por dia, porque ela já era idosa, já estava ficando cega. Bom, na época eu não achei ninguém muito interessante. Falei, será que eu vou pensar num hotel? Conheci alguns e na época, muitos anos atrás, eu não gostei da proposta. Não era o que... a ideia é que o cão fosse saísse de férias também, não ficasse engaiolado. Porque já é uma situação estressante, você ter que tirar o cão do ambiente dele para ir para um hotel. Exatamente, e aí surgiu a ideia do daycare. Primeiro eu montei um hotel legal, muito bom, e aí eu vi que muitos cães chegavam lá e simplesmente adoravam, e outros não se adaptavam também. Na época já tinham vários daycares em São Paulo. Falei, cara, essa ideia parece boa para eu adaptar os cães para hospedagem. Então, para hospedar o cachorro hoje, ele passa por um teste de temperamento, passa um dia no canil, e aí ele pode se tornar apto a frequentar
ou daycare, ou até hospedagem, ou ele ainda passa por um processo de adaptação. E aí tem cães, eu tenho alguns casos, por exemplo, de cães extremamente medrosos, com pânico de cachorro, que hoje convivem com 40, 50 cães, numa boa, que já tem outro cachorro em casa e se tornaram muito mais equilibrados, né? Às vezes é o dia ali, 2 dias na semana que o cachorro tem para ser cachorro, para apresentar um comportamento natural da espécie. E essa questão da sociabilização, se fosse feito um trabalho, como você falou assim, dele sair de perto da mãe um período mais longo, ter uma convivência maior com os outros animais, poderia reduzir essa... Tudo vai depender muito da seleção do criador. Porque se a mãe tiver um temperamento péssimo, o filhote vai às vezes vai até piorar o temperamento do filhote, ficar mais tempo com ele. Às vezes nem deveria ter nascido, né? De uma mãe que tem um desvio de temperamento. Mas se acontecer, o ideal é tirar de perto para tentar mostrar um mundo de possibilidades de uma forma mais tranquila para aquele filhote do que ter sempre um líder ali, um cachorro base apreensivo o tempo todo, né? O cachorro vai aprendendo a ter medo. E como é que é a preparação para essas exposições? Aí deve ser um trampo... Bom, tudo começa, né, se você for começar desde o início, começa pela você seleção. Você tem que saber o filhotinho ali, se ele vai ter um temperamento bom, exatamente, se ele não vai ter. Tem ninhada que nasce em cães maravilhosos, tem ninhada que sai... O planejamento é lindo. Quando nasce, não era como planejado, né? Bom, selecionamos o filhote que tá mais ali dentro do padrão da raça. A gente começa o preparo, que na verdade é o preparo para a vida, né? Essa socialização, eu acho que é a base de qualquer treino, né? Primeiro, socialização, manejo de ansiedade. Não adianta você ter um cachorro que sabe sentar, deitar, rolar, mas é medroso. Aí eu vou mandar ele fazer isso na rua, o cachorro tá com medo, não vai fazer. Ou é extremamente ansioso. Não adianta. Então, primeiro a gente faz a base, que vai ser igual para qualquer coisa. Esse cão é um potencial legal, aí a gente começa o treinamento para exposição, né? A forma de andar, parar. Muitos já nascem com isso pronto, porque o temperamento é muito genético. E aí, nesse caso, o handler também é essencial, né? Para poder preparar ou não? Eu gosto de apresentar os meus cães e já ganhei muito com os meus cães. Hoje só eu apresento. Então, assim, é óbvio que eu frequento exposições desde antes de nascer, na barriga da minha mãe, então eu vejo como é. Mas eu estimulo. Tem uma cliente do daycare que tem um samoyeda, um cachorro lindo. Na última exposição eu falei, Sara, vamos levar o Snow? Ela, vamos. Eu falei, eu vou te ensinar a apresentar. Ela apresentou, ganhou. Nunca tinha nem ido para a exposição. Então, assim, claro que se tivesse com um profissional, a gente conseguiria mostrar melhor as qualidades do cão. Mas você vai para a Europa, na Europa tem pouquíssimos handlers. Quem apresenta são os criadores, os responsáveis. E é diferente, né? Você conhece melhor o seu animal. Exatamente. Porque às vezes o handler ele tá com vários animais. É muito engraçado, porque o Bruno, que é o meu Golden que mais ganhou, ele veio para mim, quando ele veio para mim, ele falou, Isa, só tem um problema, ele não gosta de exposição. Falei, isso é um desafio? E aí foi um ano de treinamento e saindo, eu viajava com ele para exposição, coloquei com handler. Quando um dia eu falei, tá perdendo tudo mesmo? Eu que vou apresentar. E aí eu ganhei. Exatamente pela ligação, né? Pelo vínculo ser maior, pela confiança, ele se sentiu confiante. Então, assim, ele ganhou muito, ganhou o melhor cão entre todas as raças. Porque ele se sentia tão confiante que uma vez a nossa guia arrebentou no meio da apresentação, e era assim, disputa de ranking, tava acirrado, ponto a ponto. No meio da disputa, nossa guia, do nada, arrebentou. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele tinha que fazer, parou onde ele tinha que parar, e o juiz ficou olhando assim. Então, assim, a ligação, é treino. Tava preparado para aquilo. E aí tem toda a preparação, não é simplesmente chegar lá e... Não, tem a preparação de, quando é um cão de pelo, por exemplo, um Shih Tzu. Shih Tzu, você começa o preparo dele desde que ele nasceu. Tem que escovar, tem que estar com o pelo branquinho, liso, enfim. Golden, também tem a tosa que a gente faz, né, específica de cada raça. No dia, a gente arruma, é como uma mulher, vai pro salão, se ajeita toda, maquia, e aí tá pronto.
E com que idade eles começam? A partir de 4 meses. Os 4 meses eles começam a competir. Isso, é a classe inicial. Eles competem por classes, né? Uhum. Então, de 4 a 6 meses são os iniciais, os bebês. Depois vem os filhotes de 6 a 8 meses. De 8 meses e 1 dia a 15 meses, acho que são os jovens. Depois entra na classe intermediária, aberta, campeonato e grande campeonato. Então, eles competem com cães da mesma idade para se tornar uma disputa justa. Né? Não tem como eu comparar um filhote de 4 meses com um cachorro de 4 anos. Não. A movimentação ainda é toda mole, o dorso balança, a cabeça não está formada, a mordedura ainda não está pronta, não trocou todos os dentes. E o filhote é mais... reage mais a estímulo, né? Porque é tudo novidade. Exato. Às vezes está mais ansioso, às vezes não presta atenção. Não tem como comparar. E aí, quando vão chegando os cães, né, de classe intermediária, que já é um cão ali a partir dos 16 meses, algo assim, até um cão veterano, que aí não tem limite de idade, né? Ele começa a competir na classe veterana aos 8 anos. Aí você começa a colocar junto. Então, cada um ganhou sua classe. A gente tem, sei lá, disputa de melhor macho. O melhor macho classe aberta, com o melhor macho campeonato, grande campeonato. Veterano vão entre eles. Isso já adultos. Já adultos. Mas entre filhotes não tem essa competição. E a disputa deve ser bem acirrada, né? Tem raças, assim, que tem um clima de tensão imenso ali. Esse final de semana teve uma especializada da raça. Então, veio da Argentina, um juiz especialista do grupo 8. Ele é um criador de Cocker, que Cocker é do mesmo grupo dos Goldens, né? E então tinha... Como é que funcionam esses grupos? Eu adoro falar sobre isso. Só por curiosidade. Então, são 11 grupos existentes, né? O grupo 1 são os cães de pastoreio e os cães de boiadeiro, com exceção dos boiadeiros suíços. Então, vamos lá. Border Collie, Australian Cattle Dog, Collie, todos esses, Australian Shepherd, grupo 1. Todos têm uma função parecida. Grupo 2 são os Schnauzers, são os cães de trabalho também, que a gente chama, né, os boiadeiros Bernese, Schnauzer, Doberman. São esses cães. Mas a gente não vê mais, né? Qual? Doberman. Tem lá em casa. Mas assim, que antigamente a gente via muito. Teve uma moda. As raças são cíclicas, né? Agora você vê Bulldog francês, Shih Tzu, Pomerânia. Lá no consultório, acho que 70%, 80% do meu movimento é de Shih Tzu. Shih Tzu, olha só. E é muito regional também. Também, sim. Né? Por exemplo, no Sudoeste, a maioria é Shih Tzu, Bulldog francês e... Bulldog francês, Shih Tzu... acho que são e esses. O outro tem um Jack Russell. É impressionante Jack Russell como uma moda... Mas acho que aqui em Brasília tem muito Jack Russell. Muito. Bom, grupo 2, voltando. São esses cães. Grupo 3 são os Terriers. Então, Fox Terrier pelo duro, Jack Russell, são cães de caça. São cães mais ativos, um pouco mais reativos. Deve ser complicado. São. Na hora da exposição. Porque são cães que são muito elétricos, né? E o juiz precisa ver o temperamento característico da raça, né? Então, que nem esse que está aqui, na minha logo, é um Fox Terrier pelo duro. Quando ele compete, ele tem que demonstrar que ele está pronto para caçar. Então, passa um cachorro, ele tem que se armar. Opa, tô pronto. Mas não pode ser agressivo. Então, é uma linha muito tênue, né? Grupo 4 são os Dachshunds, os salsichinhas, né? São várias raças, as pessoas às vezes não sabem, mas são várias raças, tem vários tamanhos, vários tipos de pelo longo, pelo liso, pelo duro, enfim. Grupo 5 são os cães Spitz e primitivos. Todos têm um comportamento muito característico. Que é entre Spitz alemão, Spitz japonês... Samoyeda, Husky, Malamute, todos esses. Grupo 7... grupo 6 são os sabujos. Então tem Beagle, Basset Hound, são os cães que usam muito para faro. Grupo 7, os cães de aponte. Então tem Pointer, Braco alemão, Braco italiano. Braco alemão, um cachorro muito bonito. É muito lindo. Tem o Braco alemão pelo duro, então é maravilhoso. Grupo 8, os Retrievers e cães d'água. Então tem Labrador, Golden, Cocker, Lagotto Romagnolo, que é uma raça que tá... Português.
É o Lagoté italiano, caçador de trufas. Acho que é um cão d'água português. Cão d'água português, está no grupo 8 também. É muito lindo. Grupo 9 são os cães de companhia, que aí vem Shih Tzu, Bulldog francês está nesse grupo, Lhasa, Papillon, Bichon Frisé, Maltês. Aqueles mais fresquinhos. Chihuahua. E assim vai indo. Então, assim, grupo 10 são os galgos e os pequenos lebreiros, que são os cães para caçar lebre, o ajudante de Papai Noel dos Simpsons, o Whippet. E o grupo 11 são os cães que ainda não são reconhecidos pela FCI. Então, são raças que foram criadas, mas ainda estão naquela formação. Então, por exemplo, tem raças que já são antigas, mas que ainda não tem uma quantidade... Raças novas, por assim dizer. Ainda não tem uma quantidade de indivíduos homogêneos, ou enfim. E demora muitos anos para a FCI reconhecer uma raça, né? Hoje existem, não vou lembrar o certo, mas se eu não me engano são 360 raças no mundo. É muita. É muita coisa. É muita raça. Então, assim, mas lembrando que antigamente, muito antigamente, né? Eu queria caçar pato. Ele tinha um cachorro que, poxa, esse aqui caça muito bem, mas ele é muito peludo. Esse aqui também caça bem, mas não é tão peludo. Vou acasalar esse aqui com esse aqui. Isso eu tô falando assim, há 300 anos atrás. Buscava-se foi se selecionando... a função para o trabalho e não necessariamente um Hoje padrão. Hoje em dia, as raças novas têm aparecido de uma forma diferente. Que muita gente, como eu, a gente não é muito a favor. Hoje tem cães que o principal é a beleza, é o padrão. Se é bonito, se é feio, não tanto temperamento. Eu lembro de ter visto há alguns anos atrás, acho que estava na faculdade ainda, exatamente que foi feito um comparativo de... Acho que o Bulldog, o tanto que ele modificou do primeiro até o padrão que a gente tem hoje em dia. Exatamente. Esse cão, você pega um Bulldog e vai caminhar com ele meio-dia. Morre. Não consegue. Não consegue. Se ele tivesse um focinho maior, se a coluna dele não fosse tão selada... O próprio Dash, o Tekel, eles eram mais altos. Sim. E foi começando a rebaixar eles. Então, por isso que a função é tão importante. Se você for pensar que esse é um cão para achar lebre, para caçar furão, aliás, né, o Dax, como que com aquela pata ele vai correr atrás de um furão? O furão já foi longe. Então, assim, esse cão não vai exercer uma função. Entende? É por aí. Como que um Golden extremamente peludo, com uma textura de pelo errada, vai conseguir nadar, sair mais ou menos seco, nadar de novo e não ter dermatite? Que é um problema da raça. Isso tem muito a ver, seleção genética. E é como você falou, né? Até pela própria consanguinidade, para se chegar nesse padrão, né? Você acabou tendo muito problema. A gente tem, principalmente pastor alemão, se não me falha a memória, são cães que têm muito problema. É raro você ver... Eu fui esses dias atender um amigo do meu pai. O Yuri tá com 17 anos. Olha só. Cara, mas assim, ele levanta tranquilamente. Mas você sabe ele não tem problema para levantar. Uma das instituições mais sérias é o Clube do Pastor. Sim. Hoje em dia, se você for comprar um pastor, que é uma raça que todo mundo conhece, se você achar ele, achei na esquina ali, compra, você vai comprar um cachorro muito problemático. Mas se você compra um pastor de uma pessoa da associação, enfim, a chance de você ter problema é muito menor. Muito menor mesmo. Porque hoje você tem muito mais displasia, por exemplo, em Golden Retriever do que em pastor alemão. Mas aí eu acho, aí, assim, opinião minha, é que você meio que... Como você tem essas ondas de, essa raça agora é a raça da moda. Sim. Aí a galera sai criando meio que sem responsabilidade nenhuma. Exatamente. Sem essa preocupação de esse conformação. Pessoal, a pessoa não tem o menor estudo. Estraga todo a pessoa não tem o menor estudo, não tem a menor noção do que está fazendo. Às vezes a casa, eu queria ter uma ninhadinha da minha cachorra. É aí que começa o estrago. Então, assim, também tem outra questão, que hoje o Golden tem muito mais casos de displasia, porque é uma raça da moda. Tem muito criador que nem sabe por onde começar, não faz os testes. Por isso que é importante não comprar de quem não faz
toda a seleção da forma correta. E também porque é um cão de porte médio para grande, que vive às vezes num piso liso. Isso prejudica. Você não vê muito pastor alemão morando em apartamento. Não. Mas você vê muito golden. Sim. Não toma a quantidade de sol ideal na fase de crescimento, cresce num piso extremamente liso, jogando bolinha no porcelanato. Com certeza, isso afeta. E até na hora de você selecionar qual animal que você vai ter, você precisa levar em conta isso também. Claro. Hoje em dia as pessoas não levam tanto em conta, elas querem saber se é bonito ou feio. E se tem alguma coisa famosa envolvida, né? Tem a moda do Border Collie, teve, né? Teve. Gente, Border Collie é um cão difícil, não é fácil. Eu, hoje, não tenho nenhum Border Collie de cliente. Não tenho. Porque eles são complicados. Eles têm uma demanda muito maior. É um cão de pastoreio. Esses dias eu fui numa fazenda próxima aqui em Brasília, tinha uma Border Collie tocando rebanho de ovelha, ela já era idosa. Tocou maravilhosamente bem. A Grazi teve aqui. Ah, eu adoro a Grazi. E realmente os cães dela ela tem umas que já tem uma certa idade e tudo. Mas exatamente, o Border Collie tem essa função de pastoreio. Então, se você não gasta a energia dele naquilo, ele precisa trabalhar. Vai ser aquele animal que você não vai suportar ele dentro de casa. Vai latir, vai correr, vai beliscar alguém. Né? Tá tocando o rebanho dele. Essa você também definir qual o seu ambiente, se ele aceita ou não aquela raça. Exatamente. Também se dentro essencial. de uma ninhada a gente tem temperamentos diferentes, imagina entre as raças. Então, assim, quando eu faço assessoria para escolha de filhote, e aí independe se é um cão adotado, se é um cão de raça, enfim. Aí só um parênteses, a questão de você adotar ou comprar, na minha opinião, indifere. Isso, porque você tem que Desde saber que você escolha aonde você vai pegar. Exatamente. Se você for comprar de um criador sério, que tenha todo o cuidado, como você falou, de seleção, de saber se o animal é bom, se o animal não é, se o ambiente é saudável, se não é. Exatamente. Tá? Você quer comprar? Compra. Você quer adotar? Adota. Eu tenho vários adotados. Então, assim, os meus são adotados. Então, assim, mas é uma questão que... É o estilo de vida que você vai proporcionar para aquele cão, independente do que seja aquele cão. Aquele cão se adapta ao seu estilo de vida. Você tá pronto? O meu sonho é ter um Border Collie. Eu moro num apartamento. Dá? Dá. Mas você vai ter que mudar muita, muita coisa na sua rotina para manter uma qualidade de vida legal para aquele cachorro. Ou senão é melhor você não ter. Ou escolha uma raça que seja mais fácil, que se adapte melhor à sua rotina. Né? Então, tem muito isso. E quando a gente começa a falar disso para as pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que seria assim. Não sabia que o temperamento era... Eu sempre falo, quer escolher uma raça de cachorro? Legal. Antes de você assistir os filmes legais na Netflix, vai lá e estuda para que aquela raça foi criada. E aí você imagina, aquela raça foi criada para tocar um rebanho de ovelha? Legal. Imagina, o que um cão que toca um rebanho de ovelha faz? Legal. Agora encaixa isso na sua vida. Você consegue encaixar isso na sua vida? Eu consigo levar meu Border Collie correndo gramadão, vou correr no eixão, levo passear. Pô, então legal. Gasta energia. Gastou energia mental também? Que precisa. Legal, você tá apto a ter um Border Collie. Pô, eu não tô disposta a acordar 2 horas mais cedo. Não é pra sair correr com o cachorro. Não é esse o meu... que nem a gente tá pensando no cachorro mal, mas se você pensa, por exemplo, no Jack Russell. Minha avó tá solitária em casa, vou dar um cachorro. Vou dar um Jack Russell. Desiste. Desiste, porque não vai dar certo. Não vai dar liga isso aí, negócio. Não vai. Um chihuahua, um cão de companhia. Então tem pra que ser companhia, seja mais tranquilo. Exatamente. Aí entra a questão dos grupos. Você quer dar um cachorro para sua avó, para companhia? Vai no grupo de raças de cães de companhia. Existe isso. Grupo 9. Quem que tá lá nessa lista? Shih Tzu, Maltês. Antigamente, quando eu levava os meus cachorros, bem antes da faculdade, tinha um quadro grande, assim, que tinha os grupos e as raças. Então a gente ficava olhando por ali. Eu já criei Rottweiler, já criei Dog Alemão. Ai, que legal. Atualmente é que eu tenho Shih Tzu. Mas eu sempre gostei de cachorro grande. E é muito isso também, porque quando eu criei esses cachorros maiores, eu tinha espaço. Exatamente. Hoje em dia eu moro num apartamento. Não tem como eu ter um Dog Alemão num apartamento de 2 quartos. Não dá.
A tia da minha mãe tinha um dog alemão no apartamento pequeno, mas, cara, acho que eles desciam com ela 4, 5 vezes ao dia. Eu tenho uma cliente que teve um dog alemão numa casa pequena, mas era casa ainda. E ela teve que se mudar pelo simples fato de o cachorro era muito feliz, abanava muito o rabo. Como a casa era pequena, ele batia muito o rabo. Machucava. E começou a machucar muito, teve assim. que amputar um pedaço do rabo. Assim. Então, assim, porque o espaço não condizia com um cachorro daquele tamanho. E então você faz consultoria para escolha de filhotes também. É. Deve ser interessante, mas ao mesmo tempo adequar. Olha, minha taxa de acerto é legal, porque primeiro eu tenho que entender qual é o estilo de vida da pessoa. Que é uma pessoa que mora numa kitnet, é uma família, mora em casa, apartamento, tem gente em casa, não tem, tem criança agitada, não é? O que você gosta? O que você queria? Aí eu moro numa kitnet e queria um dog alemão, olha. Não vai dar certo. Eu acho que não vai ser muito bom. Mas com esse mesmo temperamento do dog alemão, tem essa raça, tem esse daqui, tem outro. Você se interessa por algum? E aí, às vezes, a pessoa fica surpresa, né? Me ligam muito assim, por exemplo... Oi, eu queria saber se você tem filhote de... Por causa da assessoria, me procuram para todo tipo de filhote, que eu não tenho. E que eu acho, às vezes, que as pessoas pensam que o criador tem uma impressora 3D em casa, né? Oi, eu queria um filhote de Shih Tzu com olho azul e um e preto. Calma aí que a minha impressora 3D vai... Não, que isso, gente? Não é assim... Então, assim, me ligou, eu queria um filhote de Golden ou Border Collie. Você tem? Falou, ué. São iguais. É a mesma coisa que você ir numa concessionária e falar assim, não sei se eu compro um conversível ou um Jeep pra trilha. Ué, são coisas completamente diferentes. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Se você tá em dúvida entre os dois, é porque você não conhece nenhum nem outro. Vamos parar e vamos analisar. Segundo seu estilo de vida aí, o que você quer para um cachorro, melhor é um Border. Não, melhor é um Golden. E assim vai. E adequar esse desejo da pessoa que quer um filhote e o filhote ideal para ela deve dar um certo trabalho. Até para convencer a pessoa de que aquele que ela está buscando pode não ser o ideal. Ou não. Não, sabe que normalmente as pessoas escutam bem. As pessoas que me procuram para essa assessoria normalmente são muito conscientes. Às vezes elas leem muita coisa na internet e nem sempre... Bom, internet você escreve o que você quiser. Como diz um amigo meu, está na internet é verdade. Aí, olhou no Wikipedia. Então, assim, o que acontece? Tem artigos, por exemplo, do Fox Terrier Pelo Duro, escritos que a pessoa que escreveu teve um único cachorro, um único indivíduo. A pessoa não conhece a raça, ela conhece o cachorro. Você passa a conviver com vários cães daquela raça, você consegue ter um padrão de temperamento. Ok, tem um padrão de temperamento. Então, para você, eu te indico um Fox Terrier Pelo Duro. Então, agora, vamos procurar um bom local para se ter um Fox Terrier Pelo Duro. Não adianta eu falar que para você é um Fox, você vai ali na OLX e compra. A chance de você pegar um bom cão... Eu já vi cada um. É isso. Então, assim, o que eu falo, ou você adota, ou você pega de um canil que faz tudo da forma como deve ser. E aí, só que o canil que faz tudo da forma como deve ser nem sempre tem filhotes. Às vezes tem espera de 1, 2 anos, porque não nasce cachorro, assim. Até porque esses canis que têm essa preocupação maior, eles não têm essa visão comercial. Então, não é sempre que eles têm filhotes. Exatamente. Você tem uma ninhada, é um custo altíssimo. Sim. Para você ficar com os filhotes até os 4 meses, funcionário, espaço, limpeza, vacina, veterinário, não é de 1. Às vezes são 15. Eu já tive uma ninhada de 17. Mamadeira, nem sempre quando são 15 filhotes, é muito filhote. Eles vão ficar magros se for só com a mãe. Cada 2 horas uma mamadeira. É muito trabalho. É um trabalho não só... Não é só o trabalho em si, é o financeiro também que pesa. É o mental, porque você acaba ficando cansado. Não tem Natal, não tem férias, não tem noite de sono. É isso aí. Vamos lá, então assim. E pegar esse padrão, manter esse padrão de qualidade também, eu não digo só a questão
a sanidade de todos esses animais também é complicado você ter esse cuidado. Sim. Então não dá realmente pra você ter ninhada Mas frequente. tudo isso vale muito a pena quando você vê, Não, por sim. exemplo, um cão seu sendo um cão de serviço para uma pessoa autista. Não, é algo... Um cão de serviço psiquiátrico. Que nem eu tenho a Margot, que nasceu lá em casa, né? Hoje ela é da Leonela, que ela trabalha no Senado. É um cão farejador. Ela detecta explosivo. Então, todos esses são cães que tiveram que ter uma base muito boa para conseguir chegar lá e exercer uma função. A gente teve aqui o Textor, do sim. dos Carcarás. E é exatamente uma das coisas que a gente estava conversando, é exatamente isso. É todo o trabalho que você tem de seleção desses cães que vão ser cães de trabalho, cara, desde do filhotinho ali até ele tá pronto. Exatamente. É um trabalho muito grande. E nem sempre todos conseguem ficar prontos. A minoria fica pronta. E você ter esse cuidado do... Porque, como você falou, o cuidado não tá ali só no filhote, cara. Vem desde a gestação, da escolha do pai, da mãe. A mãe tem que estar bem, saudável, com os exames em dia. É um trabalho árduo. Não vou negar. Né? E aí, assim, voltando só àquela questão que a gente estava comentando das exposições, a gente acabou entrando nos grupos e como é que é a rotina dessa questão das exposições? Você teve no Dog Show agora lá fora, não foi? Você teve uma exposição agora... Eu viajo bastante. Toda semana eu tô em algum. Eu lembro que no começo até a gente tava... Eu fui pra uma na Tailândia, sim. Né? E é uma canseira, né? Só daqui até lá são... Aqui foram acho que 46 horas. De Brasília a Bangkok. Até chegar lá. Então, assim, aí já são cães que já estão super preparados, já estão prontos, né? Tem toda a rotina já... Tá querendo cair. Toda a rotina já pronta. Mas as exposições aqui no Brasil, elas acontecem praticamente todo final de semana. Dá um help aqui pro microfone. Tá querendo cair aqui, velho. Só esperar. Aí a rotina dessas exposições são bem extenuantes, né? São. Não só pra você, mas pros cães. Os cães, quando eles já estão preparados, eles têm muito tempo de descanso. Aí pra gente fica puxado. O cachorro tá maravilhoso, deitado no ar-condicionado. Porque ele é mais o tempo que ele vai pra pista. Depois e o tempo de pista ali, ele vai, assim, a média de 5 a 10 minutos. Rapidinho. Pro cachorro é maravilhoso. Ele só vai ali, vai pro salão, desfila 5 minutos e tá ótimo. Entendeu? Agora, pra quem tá com o cachorro, é pesado. Então, assim, uma rotina no dia a dia, um cão de exposição, treino, exercício físico, é como se fosse um atleta de alto rendimento. É uma modelo. Tem que ter exercício, tem que estar com o mental legal, senão não vai funcionar. Saúde em dia, treino, pelagem, né, em dia também. Eu não trouxe fotos, mas depois posso enviar pra galera ver aí. De um cão bem preparado, né? Então ele chega, por exemplo, fica no hotel, fica no quarto de hotel, ar-condicionado, passeia, brinca, tá chegando a hora da pista, vai pro local, entra em pista, ganhou, tem que esperar para os próximos passos. Não ganhou? Férias. Então, o que importa é a rotina do dia a dia. Ninguém fica bonito hoje. Não. É um cuidado diário. E aí esse cuidado diário envolve todo um processo de cuidado de pele. Veterinário primeiro, check-up, banho com produtos específicos para cada tipo de pelo. Exercício específico para determinada raça, idade, enfim. Tem cachorro que precisa de mais treino, tem cachorro que precisa de menos treino, tem cachorro que precisa de mais socialização. Tá bem no campeonato, mas às vezes um microfone, uma música alta, a gente vê que ele não rende igual. Então treina em casa com música alta, brincando. Vai brincar de bolinha? Coloca a música, tocar... Enfim. Para ele associar. Exato. Então a gente vai... Cada atleta é um. Você tem que fazer tudo personalizado para aquele cão. O meu cão que mais ganhou no canil inteiro foi o Valentino, que é esse da Logo. Ele ficou 1 ano e meio fora, morando com um handler, porque ele era um cão mais difícil de se apresentar, de fazer a manutenção da pelagem.
E eu não tinha tempo para isso. Ficou 1 ano e meio fora. Encontrava ele aos finais de semana, né? Nas competições. Vida que segue. Porque quando a gente pensa em cães de exposição, realmente a gente não tem essa noção de que tem que ter esse cuidado constante. Não é simplesmente, beleza, no dia a gente chega lá, penteia, Arruma tosa e tá tudo não, bem. se o pelo quebrou, no dia você não consegue consertar. Então, é cuidado diário. Hidrata o pelo, cuida, passa óleo na E aí, pelagem. nesses casos, é mais tranquilo o Golden que tem o pelo mais longo ou um Terrier de... Essa raça, pasme, todo mundo que prepara ou participa de exposições, todos dizem que é a raça mais difícil que tem para se preparar para a exposição. Eles têm um Porque pelo... a diferença do pelo faz um... Sim, e eles têm um pelo que é uma estrutura de pelo diferente. Então, a técnica usada num Fox Terrier pelo duro, a gente chama de hand stripping. Ele tem um pelo como se fosse destacável. Se você segurar e puxar, ele sai. O cachorro nem sentiu. Ele segura com um pouco mais de força, né? Puxa, ele sai. É diferente de um Golden, que se você for pegar um fio, ele vai dar um pulo se você puxar. O Golden é mais dramático. Sim. Então, assim, se você não faz essa tosa específica, o pelo perde a textura, perde a cor, perde a funcionalidade, porque o Fox Terrier pelo duro tem essa cabeça em funil, com essa barba aqui longa, com esse pelinho que é maior aqui, esse pelo duro, porque ele caça raposa. Raposa tem os dentes absurdamente complicados. Se pegar um cachorro, machuca muito. Então, esse pelo duro já protege o manto dele, protege a pele, para não quando ele for caçar. Então, assim, se não for feito isso praticamente que diariamente, você não arranca todo o pelo. Você arranca 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã. Porque você tem que manter o... Manter. Você mantém também o pelo saudável. Vários ciclos de pelo, né? Vários tamanhos crescendo. E a pele saudável. E é engraçado que um cão dessa raça que não tem um manejo muito bom, às vezes ele começa a ter problemas de pele. Então, assim, é só por erro de manejo. Aí não é um erro genético, não é nada. É só pelo simples fato da tosa não ser a correta. E tem as tosas padrão, né? Sim. O povo brinca muito a questão do poodle, aquela tosa esquisita. Sim. Mas há o padrão para se apresentar. Sim. Isso também deve dar um trabalho... essas raças são complicadas. Mas eu acho que o que mais dá trabalho, assim... E aí vai muito de gosto. Tem gente que gosta de trabalhar esse tipo de cachorro. São os shih tzus, os malteses. Porque aquele pelo ali não pode embolar, não pode quebrar. Não pode manchar. E embola na facilidade. Nem meu cabelo é bem tratado igual com o pelo daqueles cachorros. Embola na facilidade absurda. Eu sei porque o meu... Como eu falei, eu tenho um casal de shih tzus, quando a minha era menorzinha, de brincar com o outro, eu mantinha o pelo deles mais baixo. Eu tive que tosar ele todo porque ele embolou inteiro só deles brincarem em uma semana. Mas olha como a funcionalidade é importante. Por que quando era mais novo embolava mais? Por causa da textura do pelo, mais lanoso. Então fica mais fácil de embolar. Quando vai crescendo, a textura vai mudando. Agora, se for um cão que tem a textura errada, ela não vai mudar. Vai ser sempre lanoso, vai embolar. E aí prejudica a rotina do cachorro. E esse cuidado, assim, eu tinha um cliente que ele tinha um Golden e um Husky. São cães que têm uma tendência maior a soltar pelo. Mas ele escovava diariamente os dois. Então o cara chegava na casa dele, não tinha um pelo em canto nenhum. Tá vendo? É isso. E era por uma questão de que ele falou, cara, solta muito pelo, se eu não fizer isso... Vai encher a casa de pelo. Então esse cuidado independe se ele vai para exposição ou não. Sim, é um cuidado que é bom ter, né? Questão de higiene, bem-estar animal, enfim. E... Trouxe a foto, né, dos... Tem foto de neném. Olha lá, essa maninhadinha. Tão bonitinho. São. Aí eles estão com 50 dias, mais ou menos. E já são grandinhos, né? São bem peludinhos, bem grandinhos. Minha esposa é doida pra ter um trem desse. Só quando a gente mudar pra uma casa. Eu sou apaixonada, sou suspeita. Mas é realmente muito bonito. Mas olha, todos os meus clientes que acabam tendo um Golden voltam pra ter outro. Se não voltam para ter ao mesmo tempo, voltam para pegar outro depois. Mas, assim, até hoje, 100%. Cara, são bonitinhos mesmo. Essa ninhada é de quando? Essa ninhada é do ano passado. É? Do ano passado.
ano passado. Essa ninhada você falou que foi pequena? Não. A ninhada tá Não, essas são só as meninas. Ainda tinham 3 meninos aí que eu não consegui segurar. Fiz uma foto com as meninas e uma com os meninos. E o manejo... Já tem essa daqui, já é campeã. Se chama Rimmel. Essa bem de cá. E o próprio manejo durante esse período de gestação e parto? É complicado lá, né? Para elas... exige um cuidado maior. Sim. Uma alimentação diferenciada, um manejo diferente. E quando você tem muitos cães, é mais complicado você fazer esse manejo. Quando são separado. cães equilibrados, fica tudo muito fácil. Porque a gente separa nas atividades de alta intensidade, passeio, que aí o passeio, não aguento mesmo o passeio. Às vezes uma fêmea no final da gestação, não vou esforçar, fazer ela... Porque acaba que é uma matilha muito grande, você tem hierarquia definida ali, né? Sim, tem. No caso, eu mando em todo mundo. E aí manter esse controle quando são muitos animais é mais complicado, não? Olha, obviamente, assim, como você falou, como você tem todos com um comportamento muito bem definido... Todos os meus cães convivem em harmonia. É mais difícil você ter disputas. Exatamente. Mas quando são os filhotes, às vezes você tem uma ou outra. Nos filhotes sempre tem disputa. Exatamente, até porque eles estão na fase de se conhecer e de testar. E por isso é importante manter a mãe junto nesse momento. Aí ela define melhor. Ela olha ali, opa, a briga começou a ficar meio complicada, ela vai lá e, opa, cada um para um lado. Então, chega pra lá. Filhote que começa a aprender, né? Já viu? Golden gosta de ficar segurando a pessoa. É um cachorro que foi feito para trabalhar com a boca. A fase que eles aprendem a intensidade da mordida. Um filhote gritou, opa, a mãe já vai lá. Opa, cara, você mordeu muito forte aí. Vai brincar com a mãe, morde muito forte, ela corrige. Já dá logo... Exato. Então, assim, é muito importante essa fase. Me facilita o restante da vida do cão todinha, se ele viver em harmonia, num ambiente controlado, com uma mãe com um bom temperamento nessa fase. Porque deve ser a fase mais complicada. É. No canil. É a fase mais difícil. E nessa fase, normalmente, eles estão dentro de casa. Porque são vários indivíduos em formação. Exatamente. E você precisa conhecer cada um deles. Então, por exemplo, a gente tem vários protocolos de socialização, né? E esses protocolos, normalmente você induz o cachorro semanalmente a determinado tipo de atividade. Então, por exemplo, quando eles estão começando a andar, antes a gente já começa a estimular o pé. Você já viu que tem raça que tem muito problema que você pegue no pé deles? Então, tá mamando, você passa um cotonete no pé, faz um carinho no pé, antes de abrir os olhos. Vai crescendo, vai começando a querer andar, coloca vários tipos de textura no chão. Então, tem tapete emborrachado, tem grama sintética, tem jornal, tem cobertor. Porque ele vai aprendendo a andar em várias texturas. Vai trabalhando as dificuldades na cabeça do cachorro. E fortalecendo também a musculatura ali, né? Também. E aí, ok, passou, fase 2, fase 3. Fase 4. Às vezes a gente vai testar o cão, a gente tem um teste que a gente faz que tira todos para um ambiente que eles nunca foram, solta todos ao mesmo tempo e chama. Vai ter cachorro que vai ficar paralisado, vai ter cachorro que vai vir, vai ter cachorro que vai correr para trás, vai ter cachorro que vai chorar, vai ter cachorro que não vai estar nem aí, vai começar a morder a orelha do irmão. Esses testes têm dias específicos, 43 dias. São testes específicos que ali você tem uma ideia do que você vai precisar trabalhar naquele cão até a hora dele ir embora. Então, por exemplo, a gente põe dentro do carro, esse dia aí foi o dia de treino de carro desses nenéns. Todo mundo tomou banho, vai todo mundo pro carro, na caixinha de transporte, com o irmão, não sei o quê, dá uma volta pro canil. Não desce, não nada, ou às vezes desce, abre a porta só para ver carro passando, movimento, volta para casa. Esse cão vai ser muito mais equilibrado, muito mais tranquilo quando for para sua casa do que um cão que nunca passou por isso. Mas ele nem vomitou no carro. Poxa, eu fui passear, ele tá tranquilo. Sim, ele já passou por tudo isso aí. Então, esse período que vocês seguram, por assim dizer, o filhote, até esses 4 meses, serve também para isso, né? Ele não tá lá 4 meses parado. São os 4 meses mais trabalhosos da vida. É a formação desse indivíduo. Do caráter, exatamente. Eu não tinha pensado desse jeito. E eu não abro mão. Não abro mão. Olha, Isa, eu queria comprar um filhote, mas eu queria com 70 dias.
Ok, te indico alguém. Não, mas eu queria dos seus. Não, eu entrego próximo aos 4 meses. Que faz toda a diferença. Eu não crio para vender. Se fosse para vender, com 50 dias é a melhor fase. Não... É porque o trabalho zero. Zero, vacinou, vai embora. Então, não, eu quero saber o que vai acontecer com aquele cão, eu quero saber o temperamento dele, quero... Tem cães, às vezes, que a gente seleciona um cão desse, pô, tem um temperamento super legal. Esse cão aqui poderia ir pra polícia. Esse cão aqui poderia ir pra uma criança autista. A gente já sabe o perfil. E aí as pessoas começam a saber dessa seleção e começam a te procurar exatamente por causa dessa seleção. Então, a gente tem, por exemplo... Mas fica mais complicado também deles saírem de lá, né? Fica. E às vezes não saem mais. Porque já tá com nome, já tá com... eu tenho alguns casos complicados. Já se apegou e aí é mais difícil, né? Sim. Tem alguns muito especiais, assim. Tem 2 filhotinhos que nasceram e a mãe não teve leite. Não teve, não, de forma nenhuma. A gente até castrou. Acredito muito também na seleção natural. Não é apta a ser mãe, vamos castrar. Mas nasceu, e aí agora? Vamos lá, vamos cuidar. Então, foram 2 chihuahuas. Nasceram com 60 gramas, muito pequenininhos. A mamadeira deles era uma seringa de insulina, 1 ml, com um bico de mamadeira de cachorro na ponta, que a gente ia colocando, porque eles eram minúsculos. Com 60 gramas também não rato. E aí, olha que engraçado, são 2 machos. Um hamster. Menor que um hamster, mais magro que um hamster. 2 machos, mesma cor, mesmo pai, mesma mãe, nasceram no mesmo dia, passaram pelas mesmas experiências, tudo igual. Desde, assim, de 1 semana, a gente já via a diferença imensa de temperamento de um para outro. Um só mamava em determinada posição, se você mudasse, ele reclamava. Toda vez que você pegava, ele já queria meio que sair da sua mão. O outro não, relaxava, mamava e dormia na mão. Até hoje, mesmo trabalhando, hoje eles estão com 4 meses, eles têm temperamentos completamente diferentes. Um ama colo, o outro odeia. Ele gosta de estar aqui do seu lado. Mas se você pegar, ele já fica meio tenso. Eu falei, os meus são mesmo pai e mesma mãe. Ninhadas diferentes. Mas são indivíduos completamente diferentes. Você tem irmão? De pai e mãe? 5. E aposto que são diferentes. O comportamento deles é muito diferente. Minha família toda cria cachorro há muitos anos, participa de campeonato. Eu tenho um irmão, mesmo pai, mesma mãe, que não tem nenhum cachorro. E aí, é a mesma coisa. Ele chega na minha casa, que cheiro de cachorro. Mas é extremamente gratificante, no final das contas. É trabalhoso, mas é gratificante. Porque é o que eu costumo dizer, a demonstração de afeto deles, é independente se você chegou em casa bravo, chateado. Eu que gosto muito da parte de bem-estar animal, comportamento animal, uma coisa também que me satisfaz muito é ver a evolução dos cães que vão para um daycare, que começam a conviver em matilha, que tem uma rotina que você consegue melhorar a rotina daquele cão em casa. Olha, seu cachorro tá pulando muito, tá roendo as coisas. Olha, você já pensou que pode ser tédio, que pode estar faltando exercício físico, que ele está deixando de expressar o comportamento natural da espécie? E aí, quando esse cão começa a ter essas experiências, ele se transforma em casa. Então, assim, isso pra mim não tem nada que pague. Eu queria agradecer. Foi muito bom. Acho que a gente conversou bastante sobre muita coisa. De tudo. Até mais do que a gente tinha pensado. Queria agradecer mesmo. Obrigada, agradeço o convite também. Estamos aí. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, curso, vídeo institucional, o que vocês precisarem que a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.